Olá, seja bem-vindo a mais uma live de inspiração nesse tempo que estamos vivendo aí ainda o nosso distanciamento social, em alguns casos até mesmo isolamento social, e que estamos procurando a cada dia superar as nossas limitações e buscar inspirações para viver melhor nesse período. Muitas pessoas já estão retornando ao seu trabalho com adaptações, outras profissões estão a todo vapor, trabalhando mesmo, né, dentro das suas atividades, né? Mas a grande maioria da população ainda está vivendo, né, esse momento aí diferenciado de vida e que muitas vezes traz uma certa angústia, uma certa incerteza aí do futuro, e muitas pessoas precisam, às vezes, até mesmo procurar ajuda, né, para que possa viver melhor aí esse momento. E hoje nós vamos ter uma live um pouco diferente do que a gente vinha aí conversando, né? Nós vamos conversar com uma terapeuta, né? Não é terapeuta ocupacional, uma terapeuta que vem nos falar assim de várias técnicas diferentes, de vários tipos de atividades que podem ajudar muito a gente a enfrentar com mais tranquilidade, com mais se sentindo melhor, né? Esse momento que a gente está vivendo aí de isolamento social, nessa pandemia que foi trouxe, né, essa problemática toda para a saúde física, devido à sua gravidade, mas que também traz muitas consequências para a nossa saúde mental. Então, eu já vou aqui fazer o convite para a minha querida pessoa que eu conheci agora nesse período, por causa mesmo das lives, né? A primeira live que eu fiz foi com a Thaís Simões, e a Thaís é amiga da Lila. Boa noite, Lila. Boa noite, Ana Luísa. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bem. Então, eu tinha começado aqui a falar da culpada de tudo, né? Que foi a Thaís Simões. A Thaís foi, assim, a primeira pessoa que aceitou a participar da live comigo. Foi em maio que a gente fez, foi muito interessante. A Thaís e o Eric falaram das mudanças, né, que eles tiveram nas aulas de música do coral. Algumas mudanças não tão grandes, porque eles já faziam muito trabalho online. Eles já estavam, de uma certa forma, assim, preparados para isso. Mas teve uma mudança em casa, na rotina do dia a dia, né? Então, foi eles, assim, que abriram essa série de lives que eu tenho feito ao longo desse período, né? E então, para as pessoas que estão chegando aí, né? Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria ter vocês aí. Tem amigos, parentes meus que já chegaram, tem pessoas que eu não conheço, provavelmente são os amigos da Lila. E eu sou Ana Luísa, sou terapeuta ocupacional. Iniciei essas lives para a gente inspirar as pessoas nesse período de isolamento social, de afastamento que a gente vive, né? Que para muitas pessoas foi um choque muito grande, que teve uma mudança grande na rotina delas, né? E ao longo desse período foram surgindo pessoas de diferentes áreas que toparam estar comigo conversando sobre esse assunto, né? Sobre esses impactos no dia a dia, os impactos também na vida profissional. E hoje a Lila está aqui, uma pessoa que eu conheci agora,
já ouvia falar, né? Conhecia o trabalho dela, de ouvir falar do trabalho dela, principalmente lá com o pessoal do Coral Canarinhos. E hoje ela está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Quem ela é, sobre essa terapia de expansão do ser, o que que é isso, né? Então, Lila, seja bem-vinda. Você não é aqui de Tabirito, né? Então você poderia contar um pouquinho assim da sua história, né? Como você veio parar aqui no interior de Minas Gerais e fale sobre o seu trabalho, né? O que que você desenvolve aqui. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, pessoal que está aí entrando. Eu perdi as entradas, aí não deu para ver os nomes, porque eu estava mais atenta no que você estava falando. Aí vou pedir para o pessoal para dar um oizinho aí para a gente também, para eu poder saber quem é que está aí dos convidados e conhecidos e não conhecidos, e convidar o pessoal a participar e interagir com a gente. Sim. Bom, pegando seu gancho, eu vou agradecer. Eu também fui a primeira live com a Thaís. Nós temos essa coincidência aí, que eu também estava querendo fazer uma live com alguém, e a única que eu fiz até agora, você é a segunda, foi com a Thaís também, que topou. Então, a Thaís, como boa nativa do signo de Áries, ela abre caminho para o povo, né? Arianos vão na frente. Ela tem essa característica, então, gratidão a ela também. E gratidão a você de estar me permitindo aí esse espaço, acho super bacana, tenho te acompanhado nas suas lives, assim, eu te falei que eu gostei, algumas eu gostei especialmente, e estou muito grata de poder justamente fazer essa apresentação aí para algumas pessoas de Itabirito que talvez não me conheçam, provavelmente não, porque apesar de eu estar aqui há quase 8 anos, vai fazer 8 anos agora nesse final de ano, acaba que a gente cria um círculo mais restrito, né? Mais voltado para aquelas pessoas que a gente convive mais frequentemente, né? Então, caí aqui a trabalho, caí de paraquedas no meio das montanhas Minas a trabalho. Eu vim trabalhar no antigo Outeiro de Minas, que era um spa rural que existia aqui bem pertinho da cidade, né? Eu vim de Campinas, onde eu morei 29 anos, a maior parte da minha vida. Estudei lá, fiz faculdade, todas as minhas formações praticamente foram lá. E aí, num certo momento, eu fui contratada, vim trabalhar no spa, fiquei 2 anos aí, saí e resolvi permanecer, experimentar, ver o que esse mundo novo podia me trazer, né? Tão pertinho e tão diferente de São Paulo ao mesmo tempo, né? Cada lugar é um lugar. E estou ficando, tenho ficado, estou ficando, né? Tenho trabalhado aqui em Itabirito já, então há 6 anos eu montei um consultório que fica aqui no centro, próximo da Escola Raul Soares, ali na Galeria Caminho Novo, que o pessoal conhece como o lugar onde tem o restaurante árabe. Eu estou ali dentro daquela galeria e também atendo em Belo Horizonte, né? Um minutinho aqui. Então, a minha trajetória ela começou há mais ou menos profissionalmente mesmo, há uns 28 anos, em Campinas. Eu fui criando uma jornada de trabalho e que eu chamei de terapia de expansão do ser. Na verdade, é uma somatória de muitos aprendizados e muitas experiências, né? Que começou com a medicina chinesa e junto com estudos também da medicina ayurvédica, que é da Índia, e com a terapia bioenergética, que é uma linha de psicoterapia que tem uma abordagem corporal. E tudo, na verdade, falando a mesma linguagem, sabe, Ana Luísa? Que é a linguagem do corpo enquanto sede da nossa energia, né? Então, e como nós seres humanos somos multidimensionais, quer dizer, a gente não é só razão, só emoção, só corpo, não é um corpo que habita um espírito, é um corpo que tem. Não, a gente é uma unidade de muitas forças, né? Então, esse estudo e essa compreensão dessa unidade é que foi me guiando. E, por fim, a terapia transpessoal, que é uma linha da psicoterapia que tem uma abordagem que leva em conta essa condição energética sutil do ser humano e, por vezes, até a espiritualidade. E aí, então, meu trabalho é uma somatória de tudo isso.
tem as abordagens da medicina chinesa e da medicina ayurvédica, que envolvem muitas massagens, acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, alimentação, banhos, argila. A medicina oriental ela é riquíssima, né? É um trabalho de exercícios, respiração, muita coisa. E as Uhum. abordagens também de cunho comportamental, emocional, junto, não entendendo que é tudo junto, não é separado, né? Tudo Sim. é isso. Basicamente é isso, né? Então, exige bastante assim um conhecimento, né, do cliente, porque muitas vezes o cliente chega com uma queixa, né, assim, específica. Mas a gente pensando nessas todas as possibilidades aí, você tem que conhecer algo mais, né, do cliente ali para fazer a sua intervenção, né? Mas é aquela coisa, né? Todo conhecimento, com o tempo, ele vai se tornando assim, praticamente intuitivo, né? No começo, com os primeiros anos, quando a gente estuda, a gente tem que fazer 1000 fichinhas, né? 1000 anotações, montar os tratamentos, né? Com o tempo, isso vai ficando tão. Claro que a gente anota quando precisa, mas isso vai ficando tão inerente, né? Essas leituras, né, que a gente já faz, essas avaliações, tudo isso vai ficando tão presente, né? E eu diria que é até intuitivo, num certo sentido, né? Claro que a gente continua Uhum. estudando sempre, mas, né, vai ficando parte, né? E uma coisa que eu queria colocar também, salientar, que a minha trajetória, ela começou com cuidado comigo mesma. O que me levou a entrar nesse caminho, na verdade, acho que você, como eu, você sabe disso, tanto quanto eu. Todos os cuidadores e curadores, eles têm essa coisa mesmo, esse dom muito forte, né? A gente não fica bem quando a gente vê o outro mal, né? Todo mundo É, que vai para a área de cura, de cuidado, de saúde, todos nós somos pessoas que não se conformam em ver o outro passando mal, com dor, triste, sofrendo. A gente está sempre querendo, né, desde sempre, ajudar. ajudar, desde Uhum. criança. Então, desde criancinha, a gente está sempre, né, nesse perfil, né, de cuidar de quem está perto. E aí, Uhum. esse cuidado também, essa necessidade, né? E eu também fui buscar recursos de cura para mim, né? Eu tinha tido uma fratura, né, quando eu tinha 21 anos, e essa fratura fez uma guinada na minha vida, porque eu tinha terminado a faculdade, eu tinha feito história, e eu já sabia que eu não queria ir por esse caminho, embora eu adore história, mas e aí, cuidando de mim, aí eu entrei totalmente na medicina oriental. Foi fazendo doim, foi fazendo argila, foi fazendo tai chi, automassagem, tudo isso acabou, no meu autocuidado, me levou para eu entender que essa era a minha direção, né? E tô nela Uhum. já há 28 anos. E você faz atendimentos individuais, em grupo? Como que são assim, as modalidades de atendimento? Na verdade, eu danço conforme a música, Ana Luísa. No tempo que eu tive em Campinas, eu dava mais cursos também. Aqui eu dei alguns no começo, depois não teve muita oportunidade no Senac. Tempo que eu tive no Outeiro, eu fazia de tudo, né? Trabalhava com grupos, conduzia grupo de trabalho corporal, meditação, os atendimentos individuais, a psicoterapia, as massagens, a acupuntura. Atualmente, o trabalho está mais focado nos atendimentos individuais de psicoterapia, de atendimento de terapia corporal, de medicina chinesa e ayurvédica, com tudo isso que eu te falei que compõe, né? Que não é só massagem, acupuntura, são orientações de saúde também. E, curiosamente, os grupos que eu havia parado depois que eu saí do spa, porque eu estava mais focada nos atendimentos individuais, quer dizer, teve a experiência do Canarinhos, que foi maravilhosa, que matou um pouco a minha vontade, que a gente fazia as práticas lá ao ar livre, nos domingos de manhã, e era incrível. E que eu sinto muita saudade, quem sabe algum dia a gente ainda retoma. Mas havia parado essa parte das práticas em grupo, que eu gosto muito. E aí, com a quarentena, coincidentemente, elas voltaram, porque algumas pessoas que eu atendo que são de Belo Horizonte, que são clientes que estão muito vinculadas ao trabalho, já que eu já acompanho há algum tempo,
foram pessoas muito dignas comigo, de continuar pagando pelos atendimentos, mesmo eu não estar podendo ir lá. Então, aí eu propus a gente fazer as práticas online para substituir os atendimentos que eram individuais. Ah, E sim. hoje, e hoje eu retornei para as práticas de grupo, o que está sendo ótimo, muito bom, e está acontecendo através das pessoas que antes eu fazia massagem, fazia acupuntura, dava orientação individualmente. E hoje essas pessoas estão num grupo online e está sendo uma experiência, assim, para mim, muito boa. Espero até que tenha alguém aí, não sei, algumas pessoas tinham compromisso, não ia poder participar, ia estar trabalhando, mas quem sabe tem alguém aí para deixar um depoimento, vai ser muito bom também. Pois Mas, é. Ô, Lila, então você falou que a pandemia te possibilitou esse retorno, né, aos grupos. Como que foi, assim, para você, logo que entrou, né, no isolamento social? Qual que foi o impacto nos seus atendimentos, na sua rotina também? Fala um pouquinho, porque agora nós já estamos vivendo um outro momento, né? sim. Mas naquele primeiro momento lá, né? Como que foi tudo para você, assim? Como que você lidou com toda essa novidade que surgiu, né? Eu acho que todo mundo. Primeiro que eu queria. Essa semana eu fiquei pensando muito numa coisa, que é a questão, assim, eu, desde o começo, acho que eu lidei como todo mundo que lidou, foi impactante, foi assustador, foi uma coisa, assim, desafios interiores. Eu acho que para todo mundo. Quem disser que não está lidando com suas questões emocionais, que não ficou abalado, eu acho que não fez, né, tá fora desse planeta, porque, né, a coisa não é fácil, né? Mas, desde o começo, eu entendi, assim, a aceitação, primeira coisa, aceitação, fazer o que precisa ser feito. Se o melhor é ficar quieta e respeitar o isolamento, vamos lá. E desde o primeiro momento, eu acho que eu tenho tratado como muito mais, procurei tratar muito mais como recolhimento do que como isolamento. Qual que é a diferença? Eu acho que o recolhimento, ele leva a gente com uma oportunidade de aproveitar Uhum. a situação. O isolamento, ele já, a própria palavra já tem uma conotação que me lembra, para mim, um pouco aprisionamento. É Sim. solidão, pura e Uhum. simples. Solidão pura e simples. E quando eu procurei tratar mais como uma oportunidade de introspecção, ou seja, de mergulhar em mim, de aproveitar esse tempo livre que eu ia ter para ficar muito na minha companhia, Uhum. e recolhimento no sentido de autocuidado. Então, eu fiquei os primeiros 20 dias, eu vou falar para você que eu fiquei um pouco atrapalhada. Eu queria logo já retornar a dinâmica de atendimento com as pessoas que queriam, que estavam querendo, principalmente o pessoal de BH, mas eu estava meio assim ainda engripada, sabe? Eu estava meio que assim, nossa, eu vou ter que montar alguma coisa, fazer uma proposta, o negócio estava meio enroscado. E eu Uhum. percebi uma enxurrada de gente oferecendo muita coisa gratuita na internet. E aquilo me deixou assim um pouco meio imobilizada, sabe? Umas 2 semanas eu fiquei falando, gente, assim, como é que vai ser? Porque todo mundo oferecendo um monte de coisa de graça. Como é que eu vou? Eu sou autônoma, né? Como é que eu vou sobreviver no meio disso tudo, né? Mas aí, gradualmente, as coisas foram se ordenando. E o que acontece? Primeiro que eu entendi assim, os vínculos que são verdadeiros, eles se mantêm. Então, Uhum. aquelas relações que a gente tem na terapia, seja terapia corporal, na terapia psicoterapia, que elas são muito verdadeiras e elas têm um link de muita sinceridade de ambos os lados, elas independem do meio de comunicação que a gente usa. Isso, né, é um fato. Eu já tinha tido umas experiências há anos atrás de atender algumas clientes que tinham ido embora de Campinas. Então, tinha uma cliente no Canadá, outra que morava no Nordeste, alguns atendimentos esporádicos online. Então, isso também eu já tinha uma experiência por Skype que tinha funcionado bem. Então, isso Uhum. não me assustava. A questão dos atendimentos corporais, que num primeiro momento eu falei, gente, mas o que eu vou fazer aqui, né, É. agora?
E aí eu fui me acalmando e, na verdade, eu fui entendendo que eu ia continuar o que já acontecia, continuar aqueles vínculos de trabalho que eles já existiam, de confiança, né? De ajuda, e ia dar o meu melhor. E aí, o que eu procurei fazer, Ana Luísa, foi me familiarizar. Primeiro que eu troquei a qualidade da minha internet. Vou falar uma coisa bem prática. Eu tinha um sinal de internet aqui péssimo, ruim. Isso foi a primeira coisa, porque inclusive a Thaís e o Eric me ajudaram muito no primeiro momento, porque eu fiquei assim, eu nunca tinha usado o Zoom, por exemplo. Então, é uma coisa que até é simples, mas quando você não conhece, nada é É, simples. não. E quando Nada é você simples. precisa, né? Você tem um tempo ali, tem que ser É. agora, não dá tempo de aprender, eu tenho que aprender fazendo, né? Trocar o pneu com o carro andando, que a gente fala, né? Foi assim, foi bem assim. Então, santa paciência deles, agradeço demais, assim, sabe? Me deram umas dicas básicas, iniciais, eu fui fazendo testes, e aí eu percebi que a minha internet era péssima. Aí, Uhum. rapidamente, eu tive que trocar, colocar um sistema que antes não estava disponível, agora já está para o bairro de fibra ótica, porque senão não ia ter como trabalhar. Então, essa parte técnica, eu acho que ela é imprescindível. Questão do aparelho, de você ter minimamente um telefone, ou algum aparelho, um computador melhor, alguma coisa que te possibilite. Senão a gente fica engripado, né? Não consegue desenvolver. Aí, passado isso, né? E é bem isso que você falou, é trocando a roda com o carro andando, porque tudo isso que eu falei foi questão assim, das 2 primeiras semanas já estava tudo em movimento, né? É. E foi, eu fui me achando com a parte mesmo do que eu ia fazer e como fazer. Aí o que acontece? Eu tenho um repertório muito grande, né? Muito tempo de prática terapêutica, de prática comigo. Então, assim, o repertório é grande. Mas como adequar isso para um uso tão pontual e tão diferente, onde você tem a pessoa te vendo num quadradinho, né? Então, a gente vai aprendendo mesmo, né, Ana Luísa? A gente vai desde a posição, da altura, da luz, tudo, até o que funciona, o que não funciona, qual o ritmo que eu preciso conduzir, no caso de uma prática, né? Que o que mais desafiador para mim foi a parte das práticas de grupo, porque o atendimento individual, como eu te falei, eu acho que ele é baseado em vínculo, em sinceridade e entrega de ambas as partes, né? É uma Aham. troca que, na verdade, eu acho que quanto menos a gente se importar com o telefone, com o aparelho, é melhor, né? Uhum. Sou eu, digamos assim, eu e você aqui numa conversa sincera, Isso. clara, direta, né? Então, Uhum. o atendimento individual, ele é baseado nisso, né? Em um tempo da gente, da mesma forma que em sala, né? A gente manter o olhar e a atenção Uhum. no que está acontecendo com o outro, né? É. Essa sutileza, né? Desse entendimento. Agora, com os... Lila, mas você falou, né, desse momento seu de aprendizado, né, para logo já ir utilizando os recursos, mas o cliente também teve que fazer isso. Então, também teve esse desafio do cliente aprender a usar, né? Eu cheguei de fazer alguns atendimentos, não foram muitos, né? No caso da terapia ocupacional, a gente também trabalha muito com o corpo e sempre com alguma atividade. Então, eu tive clientes que aceitaram fazer algum teleatendimento, alguns não aceitaram fazer porque não sabiam mesmo lidar com a tecnologia e não se sentiam bem. E alguns, num espaço muito curto de tempo, quiseram voltar ao atendimento pessoal mesmo, presencial, Sim. né? Avaliando aí os prós e contras, os riscos, mas também os benefícios de continuar com a terapia, né? A necessidade mesmo da pessoa, né? Então eu atendo todas as faixas etárias, desde bebezinho a idoso e cada pessoa com aquela necessidade. E acabamos voltando
não indo tanto aí para o lado da tecnologia. Mas, por outro lado, conheci um grupo de pessoas que estavam com esse desafio da tecnologia, de como utilizar, precisando utilizar os recursos. E aí eu criei uma oficina para ajudar as pessoas a lidar com a tecnologia. Porque, né, na terapia ocupacional a gente trabalha com uma atividade. Então, qual que é a atividade? A atividade é utilizar os equipamentos tecnológicos, né, os dispositivos, saber, né, usar ali os aplicativos. Então, a gente criou esse grupo. Então, foi uma novidade que surgiu, né? É um teleatendimento para aprender a usar os recursos de informática. Então, a gente tem que, muitas vezes, com os desafios, com as novidades, a gente procurar saber ver as oportunidades ali. Né? Então, num primeiro momento que parecia assim, algo, como vai ser agora? Vou parar de trabalhar, não vou fazer o quê da vida? E, de repente, a gente está trabalhando mais do que antes. Né? Antes de você continuar, só falar que a Shirley, ela Eu vi, mandou uma mensagem para você agradecendo, né? eu Aí vi. a gratidão, né? Eu quero agradecer também meus colegas de trabalho, meu esposo, meus familiares, todos que estão aí. E o Isis Leite vai estar comigo na semana que vem. Aí ele também falou que aumentou muito o número de pessoas procurando atendimento, justamente por causa da pandemia, né? Pessoas que até então talvez não sentiram essa necessidade, né, por causa desse impacto do isolamento, do distanciamento, está procurando, né, a terapia. O que você estava falando, primeiro eu acho bárbaro abrir esses canais de orientação e de comunicação para as pessoas, porque o que às vezes para uns é muito simples, para outros é muito complicado, né? Sim, E às vezes, e para uns é não tão simples nem tão complicado, mas a gente pode se aprimorar, né? Por exemplo, eu ganhei de presente do meu filho, vai chegar, ele comprou, ele não mora aqui, mas ele comprou para mim uma luz, um apoio de telefone para fazer, por exemplo, vídeos com mais qualidade. Então, assim, a partir do começo de setembro, meus vídeos vão ficar melhores, porque aí eu vou ter o tripézinho, a luz e tal. São coisas assim, eu não sabia que isso existia até 2 semanas sim, atrás, até ele olhar meu vídeo e falar, olha, seus vídeos podem ficar melhores. Então, eu acho que assim, em que patamar que a gente tiver, Ana Luísa, seja lá pouco conhecimento, médio ou muito, a gente sempre pode melhorar. Isso sim. é fato. E eu acho muito bacana essa possibilidade da gente oferecer para o outro esse aprimoramento. Eu também tenho essa qualidade, eu acho que é isso que eu estava te falando no começo. A gente quer ver o outro arrumar saídas, a coisa ficar melhor, né? A gente quer a vida, quer ver a vida melhor, né? E não tem como a vida ser melhor sem dar um suporte, ajudar as outras pessoas a crescerem. E as outras pessoas também nos ajudam, né? Um dando a mão para o outro, né? Uhum. E, É uma via de mão dupla, né? e a gente recebe ajuda. A questão da pandemia, ela evidencia muito isso, né? Essa necessidade da gente. Então, até aproveitando para fazer uma experiência. Aconteceu. Estou te vendo meio devagar aqui, Luísa. Não sei se a conexão está travando. É Será que. uma oscilação. Tá uma oscilaçãozinha, Eu vou continuar. mas você pode. Se qualquer coisa, se reiniciar, a gente reinicia, tá? Tá Aconteceu, tranquilo. por exemplo, você está me ouvindo? Ana Luísa? Você consegue? A internet está travando. Estão vendo aí se está travando, se não está. É, Eu, o que né? você está travando? Como é que você quer Ó, fazer com isso? o aí falando, eu vou só dar uma olhadinha aqui um minuto.
São desafios que estamos falando aqui, né? Rede social, para o trabalho, a gente se... Por desafio, né? A pessoa se programa para um uso, né? E, de repente, não é o caso aqui, acho que a gente vai concluir nossa live, mas pode acontecer num dia que chamou para trabalhar, para fazer um contato de trabalho, uma entrevista, um grupo, uma aula, com sinal, né? Isso que faz parte da realidade do trabalho online, faz parte. A gente acaba tendo um pouco mais de jogo de cintura para adaptar essas coisas, né? Ana Luísa, você está vindo? Agora eu estou melhor agora. Hã? Para mim, você tá cortando. Tá um pouquinho embaçado isso aí. Hoje. Mas aí, então, assim, Aí fala aí, pessoal, quem está assistindo, né? Como que está agora? Eu coloquei os dados móveis que eu acho que vai ficar melhor. voltou. Então, eu estava falando que justamente o uso da tecnologia da internet para trabalhar tem esses perrengues também. Sim. Porque você se planeja, mas não acontece por conta de má qualidade de sinal, etc, etc. E acaba que a gente tem que ter um pouco de paciência e jogo de cintura. Então, você estava falando, por exemplo, da importância de orientar as pessoas a usar uma rede social. Isso é uma coisa que eu sei, eu vi até por experiência própria de um grupo de estudos que eu estava participando, que tem gente que não dá conta. É, Porque às vezes, dependendo de um horário, onde cai muito o sinal, ou está usando o Zoom, e o Zoom está sendo o Zoom, cada vez mais está sendo usado por mais essas plataformas de streaming, né? Mais usos, mais usos, não dá conta. Principalmente quando não é é, o que acontece. A pessoa tenta abrir, não consegue, o sinal dela não é tão bom de internet, não ajuda, a pessoa fica com raiva, às vezes, acha que é má vontade de quem está coordenando o grupo. Quando a é, pessoa não... Eu já vi isso algumas vezes. A pessoa interpretar como se fosse uma má vontade da pessoa que estava, o administrador do grupo, que ela não conseguiu entrar e fica brava. Então, eu acho que isso que você estava falando, dessa coisa de orientar as pessoas, até no beabá mesmo, sabe? Do uso do recurso online, é bem importante. É bem importante, é. porque é necessário, né? Mas eu queria falar uma coisa que também foi muito legal para mim dessa questão do trabalho à distância. Primeiro, concordar com você. Realmente, muitas pessoas não toparam, porque Uhum. acharam que não ia ter a mesma profundidade, o atendimento. Eu não sinto assim. Eu percebo que se houver uma entrega de ambas as partes, eu acho que o atendimento terapêutico ele consegue sim uma qualidade muito boa. E desde o começo, como eu te falei, eu fiquei muito preocupada em não oferecer uma coisa superficial, porque eu vi que a internet foi uma enxurrada de coisa gratuita, sabe? E eu falei, não, não é isso. Não que eu não possa oferecer Uhum. conteúdo gratuito, mas não é isso que eu estou querendo, dessa forma que eu quero encaminhar agora. E eu percebi assim que dá para fazer um trabalho de muita qualidade online, tanto em grupo, inclusive de terapia corporal e atendimento de psicoterapia. É possível. Massagem, toque, físico, coisa que as pessoas mais estão querendo, sentindo maior saudade, realmente não dá. Mas o que está dando, por exemplo, para eu fazer, que eu estou fazendo no meu grupo, que é um grupo no pessoal de Belo Horizonte, que ainda não dá para pensar ainda. Para mim, não dá para estar lá ainda, né? Eu estou ensinando um monte de coisas que as pessoas estão fazendo consigo mesmas. De autocuidado, de Uhum. automassagem, de medicina chinesa,
de auto-shiatsu, de auto-ayurvédica, de muita coisa. Estou fazendo um monte de práticas. Coisas assim que antes, sem essa situação, eu não ensinaria. E agora eu estou tendo É, possibilidade, entendeu? A gente faz um monte de coisas juntos. E eu também, Ana Luísa, eu também estou estudando. Eu também, eu me vinculei a uma prática, estou pagando, me matriculei para fazer algo para mim, porque eu considero que é muito importante, é tão importante eu cuidar de mim quanto é cuidar dos outros, então a gente não vive, né, tem que cuidar. E com isso, online, eu estou aprendendo mais ferramentas também, aham, inclusive práticas de jeito, observando a forma como as pessoas conduzem, o andamento que a gente tem que dar, sim, porque é uma comunicação que ela tem que ter outro ritmo. é, Não é diferente, não é igual um ritmo presencial, né? A gente não tem aqui uma presença corporal, é diferente. Então, é tudo baseado na fala. Então, você tem que criar um esquema muito diferente. E eu estou aprendendo muito, sabe? Também. Então, aí, por último, uma coisa muito legal que eu queria compartilhar. Acabou que, como eu tive muito tempo também, trabalhei muito tempo em Campinas, tenho muitos amigos e contatos lá. Acabou que voltaram alguns contatos antigos para mim, por conta da gente ficar mais online e tudo. Eu acabei começando a atender pessoas de Campinas que eu já não estava mais com contato. E, de repente, se uhum, tornaram meus clientes online. Então, coisas, elas realmente elas deram uma mudada, né, Ana Luísa? Esse, é, acho que é um fato, né? Tudo é, deu uma. você ainda falou que já é, tinha tido essa experiência anterior de um teleatendimento, né, de pessoas que se mudaram e tal. Na minha área profissional, era proibido fazer teleatendimento, né? O Uhum. nosso conselho, a nossa, né, deontologia lá, as regras lá, a gente não podia. E aí agora foi autorizado, né, o teleatendimento, teleconsulta, telemonitoramento. Então, algo que antes era proibido, né, se tornou aí permitido e os profissionais tiveram mesmo que se adequar a isso, como você falou, né, usar a criatividade para sentir como que iam continuar, né, ajudando seus clientes nesse outro formato. E é preciso muito mesmo assim, essa atenção, esse cuidado, antes mesmo do atendimento, né, que é essa preparação, esse explicar como que vai utilizar, como que vai acontecer, em quanto tempo vai acontecer. Então, as pessoas ficam ansiosas pelo momento do encontro, do atendimento. E você antes, né, tem que ter aquela atitude prévia ali de preparar a pessoa para o momento, né, do atendimento. Você sabe que eu tenho Então, uma coisa interrompendo, mas que tem a ver? Eu tenho uma cliente que ela é médica, aposentada, mas apesar dela ser médica, ela não tinha muita vontade de redes sociais, assim, principalmente o WhatsApp, essas coisas, até porque o pessoal acaba procurando demais, querendo fazer é, consulta. Ela tinha um bom celular, tudo, mas não tinha essa familiaridade. E foi através do atendimento dela, individual, que ela pôde, eu atendendo ela, ela foi se situando, foi entendendo, o atendimento super flui, e a partir daí ela conseguiu se organizar para atender, ela atender com telemedicina. Olha que interessante. Por conta sim. da prática terapêutica comigo. Então, assim, isso desmistificou para ela, Aham. entendeu? Alguns temores, uns medos que ela tinha de não conseguir fazer um atendimento bem feito, porque ela é grupo de risco e ela não pode realmente atender Uhum. presencialmente. Ela não é daqui de Itabirito, ela é de uma cidade maior. E aí, a partir dessa experiência que a gente foi tendo, ela entendeu o negócio, sabe? É. E, Tem que, e hoje, é uma quebra de paradigma, né? Muito grande, assim, para muitas pessoas, né? pois Porque é, até então tinha uma grande
né, um grande número de pessoas com muita resistência no uso da tecnologia, né? Sim. Muita gente assim, não sei, não quero saber, né? E agora se viu assim nessa encruzilhada, né? Precisando realmente, e pensar agora não vai ter mais jeito, não tem como escapar mais. E tinham pessoas realmente não faziam uso nenhum e começaram, né, a fazer. E eu acho que o mais fantástico disso tudo são esses encontros que a gente não esperava que acontecesse. E a gente está falando de isolamento, né, de isolamento social, de distanciamento, mas a internet possibilitou esses encontros que há muitos não aconteciam, né? Eu, por exemplo, entrei para grupos de profissionais da minha área, que eu tinha anos e anos que eu não via as pessoas, e agora a gente está toda hora lá conversando. Então, né, deu um novo sentido até para esse uso, né, da internet. E acho que muitas pessoas não gostavam de usar porque viam só como bobagem, como coisas que não faziam sentido para elas. Só que agora a gente vê que a gente pode escolher o que que a gente quer, né? Como fazer um curso, aprender, ver os vídeos daquelas coisas que interessam realmente para a gente, entrar em contato com as pessoas que a gente quer, né? Então é possível fazer esse uso de uma maneira mais adequada, né? Deixa eu dar um oi para o Wagner, que é marido da minha cliente, da Dulce, lá de BH, que também já foi cliente. Que bom que você está aí, Wagner. Sejam todos bem-vindos. Então, eu concordo totalmente com você e eu acho que a inclusão digital, ela não é opcional. Ela é prioridade. Então, assim, a gente vê, teve um dia que eu estava em BH entrando no ônibus, tinha uma senhora mais velha, eu também não sou muito novinha, mas ela era bem mais velha que eu, com um celular bom, e a mulher queria poder usar o celular para poder colocar um Uber, um 99, não sei o quê. E ela não sabia, eu estava no ponto de ônibus com ela, eu ia pegar o ônibus lá para Savassi, estava no centro, e eu queria ensinar para ela, mas assim, o tempo era curto, também não era adequado ficar com a mulher com o celular na mão no ponto de É, ônibus. E eu fiquei morrendo, eu falei, gente, que judiação, porque a pessoa com um aparelho bom, precisando ter aquilo. E aí eu falei, você não tem um parente, alguém? Ela falou, eu tenho um sobrinho, mas ele não tem paciência comigo. Olha, eu penso assim, eu acho que todo mundo hoje em dia deveria ter educação para o uso de inclusão digital, né, Ana Luísa? Porque é uma característica do nosso tempo. A gente está numa era, e eu acho que isso é um ponto também super importante. Pós-pandemia agora, essa questão da web, dos recursos das mídias sociais, isso vai ter uma proporção a partir daqui diante. Isso não tem volta, não tem é, volta, não tem volta. E as pessoas precisam se incluir, e elas precisam ser incluídas também. Isso é inevitável, sabe? Agora, eu acho que tem um ponto super importante também, que é essa questão da qualidade do conteúdo. Que nem você estava falando, né? Eu fiquei assim, até eu fiquei muito voltada para a internet porque eu moro sozinha. Então, a internet me fez companhia de muitas formas. Falando com as pessoas, meus parentes que estão longe, falando com as pessoas que eu gosto, trabalhando, assistindo coisas para me distrair, assistindo coisas para me informar de toda maneira. Mas a internet também tem um peso, né? Ela traz um peso muito grande, na minha opinião, tanto de superficialidades, de coisas que não são confiáveis, de notícias uhum, mentirosas, sim, de coisas plantadas de ódio, de, de desavença, divisão. É, de divisão. E eu acho que isso, assim, para mim, é uma coisa assim, totalmente desnecessária, maldosa e que nos prejudica. Nos prejudica emocionalmente, nos prejudica espiritualmente. Então, eu acho que essa coisa, isso que você está falando, é super importante. Na verdade, o que que é a internet? Ela é um meio de comunicação, ela é uma ferramenta, elas são recursos, são possibilidades. Mas qual comunicação? De que uhum, qualidade? O que que a gente vai dizer?
Porque eu vejo muitos clientes, pessoas tendo problemas, por exemplo, com um grupo de WhatsApp de família. Isso é muito recorrente. É, E nunca teve um celular, aí de repente todo mundo tem, aí começa a mandar aquelas notícias mentirosas, aquelas coisinhas que um já não gosta, que outro não sei o quê. Daí aquele pessoal que não se vê há anos está brigando pelo telefone de repente, entende? Então, eu estava falando com uma pessoa essa semana que eu vou fazer um manual de etiqueta para utilizar o Zoom, né? Vamos assim dizer, mas que vai servir para qualquer outro, né, aplicativo, porque as pessoas realmente elas ficam muito autocentradas, assim, ou é tudo para mim, ou eu vou postar uma coisa que eu gosto, né? Não é do interesse dos outros, mas eu gostei, eu vou mandar. Então, se o grupo é um grupo, né? Por exemplo, nós temos um grupo do coral. Então, no grupo do coral, chega muito vídeo de outros corais, né? De música no geral, música de boa qualidade. Então, isso aí é legal, né? Mas tinha algumas pessoas que gostavam muito de algumas piadinhas lá, muito sem graças, e ficavam só em cima daquilo. Mas eu acho que com o tempo, assim, ninguém foi dando muita corda para aquilo, esvaziou, a pessoa parou de receber aquelas mensagens também porque ela só compartilhava, né? E aí agora está muito mais instrutivo, coisas sobre saúde e sobre, né, entretenimento mesmo de qualidade, né? Então, a gente tem que saber, né, lidar onde que eu estou, em qual grupo que eu estou, o que eu estou postando aí, né, que é de interesse do grupo. Então, olha isso é só, uma regra de etiqueta, né? Eu saber, né, o que vai ser agradável pro outro, né? sim. E não sou só eu ali, se é um grupo, não sou só eu. Qual o foco do grupo, né? Porque as É, pessoas, às vezes, elas esquecem que existe um tema, um foco, uma direção, um assunto ali. O grupo está criado para um objetivo. sim. E talvez por isso que o teleatendimento, ele dá certo. Por quê? Porque existe um foco. A pessoa ela está indo ali com uma intenção, procurando uma ajuda, sabendo que é um tempo limitado, que é uma situação diferente, então ela se concentra naquilo. Né? Então, eu acho que por isso que muitas vezes dá certo quando, no caso assim, de adultos, né? Agora eu tenho, por exemplo, colegas, até minha colega, a psicóloga, estava aí no grupo, não vou falar para não expor, mas ela comentava comigo que com criança tá difícil, porque às vezes a criança até começou bem, mas depois de um certo tempo ela não quer mais aquilo, né? Ela quer voltar para o atendimento, ela não está aguentando mais aquela situação e nem o atendimento ela está querendo mais. Então, às vezes, ela está atendendo a mãe porque a criança não consegue mais se concentrar ali na frente, né? Porque vai ter que falar dela, do sentimento, das dificuldades dela, e ela quer voltar a estudar, brincar, né? Ela não está Então, aguentando mais aquilo. a gente entra aí nos meandros mais profundos mesmo da atuação profissional. Porque o que acontece? Quando você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, como na minha prática terapêutica, como eu tenho um leque de recursos mais amplo, eu consigo ir mais longe. Se eu tivesse, talvez, mesmo com adulto, tá? Se eu tivesse só o foco verbal, tal, com o foco verbal, chega uma hora que a gente chega no limite mesmo, sabe? Mas como eu tenho outras possibilidades de trabalho, então se tem uma possibilidade via corpo, que dá para fazer muita coisa, entendeu? E se eu já tenho um vínculo com a pessoa, por exemplo, só te dar um exemplo prático. Esse grupo que eu conduzo, por exemplo, com pessoas que eu já, como esse grupo específico, eram pessoas que eu já atendia, e eu usava aromaterapia, todo mundo tem óleo essencial em casa, por exemplo. Ah, então hoje eu vou fazer uma prática onde a gente vai usar o óleo essencial X. E a gente faz. Então, Ah, a gente faz um monte de coisas, as pessoas estão em casa e elas experimentam muitas coisas, entendeu? Olfativas, corporais e tudo,
porque a gente tem os recursos para isso. Agora, se quando o atendimento ele é mais limitado só nessa questão mesmo da fala, eu acho que não é que necessariamente vai acontecer, mas dependendo do processo da pessoa, eu já passei por isso também. Pode chegar num lugar que ali não desenvolve. Terra. E a criança, como ela tem essa necessidade mesmo do sensorial, do lúdico, né? Tudo isso é muito mais inerente, né? Se não tiver um caminho mais aberto para isso, não vai acontecer. E aí eu acho que vai chegar uma hora, eu penso, que vai ter que envolver mais até a família para algumas atividades. Por exemplo, dá para continuar, mas vai ter que orientar, indicar Sim, determinadas coisas que não é na frente da câmera. E aí vai sim. depender do adulto para isso, né? Outros momentos, né? E aí vai depender de um envolvimento com o pai, com mãe e tudo mais. Porque, por exemplo, eu fico imaginando um psicólogo infantil, né? Um psicoterapeuta infantil, e ele lida no consultório, por exemplo, com joguinhos, né? Com bonecos, com um monte de ferramentas lúdicas que ele vai lançar a mão para estabelecer esse diálogo que é de brincadeira com a criança, né? E através do Sim. lúdico vem tudo. Ele vai ter que criar isso nessa comunicação. Eu acho que é possível, eu acho, porque eu vejo pela minha experiência corporal, mas eu acho que dá trabalho. É, E, dá e, mais no, trabalho. e no caso da criança, eu acho que envolve os adultos responsáveis. Vai ser uma coisa que vai ter que passar por um pai, por uma mãe, que vai ter que criar uma ambiência de Uhum. recursos, sabe? É como a história que, que o pessoal está falando do aula online, né? Eu acho que não é simples, Uhum. não é fácil, porque você motivar, envolver e fazer atividades que sejam realmente didáticas, educativas, que a pessoa realmente consiga aprender o conteúdo e se envolva, não é uma tarefa simples, né? Uhum. Não E é. aí, quando você fala assim dessa complexidade toda, né? Voltando lá no comecinho da sua fala, você falou assim: ah, tem muita gente oferecendo coisas gratuitas na internet. Né? Uhum, E aí eu não posso fazer isso como profissional. Então a gente tem um código de ética mesmo que nos orienta que realmente o nosso trabalho seja remunerado, né? uhum, E a gente vê que o trabalho que a gente está tendo é muito maior, porque exige toda essa preparação, às vezes maior do que quando você está lá num consultório atendendo, né, sim, um sim. cliente atrás do outro, com todos os seus recursos ali à mão, se você precisar mudar, tá ali fácil. Não, você tem que imaginar antes tudo que pode acontecer, porque não, né, não, é uma outra situação. E eu vi umas terapeutas falando sobre isso, bem lá no comecinho, sobre essa questão do valor, né, do atendimento. Se deveria cobrar menos por ser online, né? Se o valor da consulta deveria ser menor. E as pessoas que responderam, que até pessoas assim mais experientes, falando, não, pelo contrário, né? Você está usando um outro tipo de equipamento ali que você, né? Igual você falou assim, eu precisei comprar a luz, eu precisei pagar um aplicativo melhor, uma internet melhor, então eu estou tendo outros custos Sim, associados, sim. além do meu tempo, porque o meu tempo não é só o tempo da sessão, é o antes da sessão, é durante, é depois da sessão, porque eu tenho que registrar aquilo que aconteceu, né? Então é muita coisa envolvida. Então, quando eu vejo assim as pessoas oferecendo algo gratuito na internet, a gente vê hoje que existe esse mecanismo de atração, né? A Hum, pessoa oferece algo gratuito para depois ela oferecer um outro produto. sim, sim. Então, existe muito isso. E aí você, às vezes, se engana pensando assim, é bonzinho, tá dando, mas não é, porque aquilo é para te atrair e depois ele vai te passar uma outra coisa. É uma técnica do marketing, né?
Ana, só Mas na nossa área, a gente não pode, né? agradecer o comentário do João Batista, que comentou que está gostando bastante da live, que está bem objetiva. Fez uns 3 comentários, um do meio eu perdi aí, porque passou. Obrigada, viu, João Batista? Que bom vocês estarem acompanhando. O João Desculpa, Batista é meu irmão. que bom, adorei, bom. Mas, ó, se ele está falando que tá bom, que está objetivo, a gente É, vai, né? Mas eu te isso. entendi, me perdoa, Ana. A É, gente não, estava mas falando, é só para ressaltar essa parte da valorização, né? Ele pôs a última aqui que ele pôs, é uma questão de autovalorização, né? Então, como profissional, mesmo trabalhando online, a gente tem que se valorizar, né? A gente tem que se manter também, porque um dos grandes problemas que a pandemia trouxe para algumas categorias profissionais foi justamente a redução da renda, né? Alguns ficaram até impossibilitados. Então, pensando nisso, a gente pode até negociar algum valor de acordo com o cliente. Se o cliente também está passando por uma situação complicada, eu posso negociar, né? Mas não é porque é online que vai ser gratuito, né? Então, é só reforçar isso. vou falar como que eu estou lidando com isso, né? Eu acho que é aquilo que eu estava te falando. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que, na verdade, a internet ela é uma vitrine. Então, nada. Uma vez eu fiz um curso do Sebrae um tempo atrás, uns anos atrás, de microempreendedores, tal, de gestão de pequenos negócios. E o professor falava o seguinte: nada, absolutamente nada do que você vê na mídia está na mídia por acaso. Ah, Uhum. então, tudo que a gente vê sendo veiculado em qualquer mídia social, né, e hoje a grande mídia social é a internet, tudo está atendendo a um propósito de divulgar algo ou alguém. Então, as pessoas às vezes se iludem muito com assim receitinhas. Que eu, por exemplo, trabalho no meu trabalho tem muito da naturopatia. Na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, tem todo um sistema de saúde que ele tem vários pilares. Então, alimentação, o uso de óleos, banhos, tudo entra. Então, as pessoas às vezes veem umas receitinhas. Na internet tem muita coisa legal também, gratuita. Tem. Mas todas essas coisinhas que o povo solta, primeiro tem isso, é o chamariz para que a pessoa vá até um serviço que é o serviço completo. Porque ninguém vai dar o serviço completo de graça, não tem isso. Todo mundo vive de alguma coisa, isso é fato. Outra coisa é que muitas dessas coisas são divulgações para vender determinados produtos de uma forma velada. E que as pessoas não sabem disso. Mas muitas vezes você vê lá um médico, um profissional, até, ou quem quer que seja, falando muito de uma determinada coisa, que aquilo cura tudo, que aquilo é bom, não sei o quê, mas na verdade ele está a serviço de uma empresa que está vendendo um determinado produto que está sendo colocado no mercado. Que é uma coisa que, quando você faz o curso do Sebrae, você aprende de cara. Use as mídias sociais a seu favor. Quer dizer, tudo que está na internet tá para propagar alguma coisa que está vendo. Isso é fato. E nem sempre as coisas são tão curativas e maravilhosas para tudo como o povo acha que é, né? Vinagre, tudo, não sei o que curar tudo. Infelizmente, as pessoas, todo o Dr. Google, né? Cada vez mais o pessoal acha que dá para consultar com a internet. Dá para aprender muita coisa com a internet. Eu vou falar que eu mesma, agora no tempo de pandemia, eu tenho assistido uns filmes maravilhosos que têm me ajudado a refletir, fazer coisas com o meu trabalho. Tenho assistido uns youtubers assim bacanas que têm falas dentro da área. Pessoa que eu conheci agora nesse período, por causa mesmo das lives, né? A primeira live que eu fiz foi com a Thaís Simões, e a Thaís é amiga da Lila. Boa noite, Lila. Boa noite, Ana Luísa. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bem. Então, tinha começado aqui a falar da culpada de tudo, né? Que foi a Thaís Simões. A Thaís foi, assim, a primeira pessoa que aceitou a participar da live comigo. Foi em maio que a gente fez, foi muito interessante. A Thaís e o Eric falaram das mudanças, né, que eles tiveram nas aulas de música do coral.
algumas mudanças não tão grandes, porque eles já faziam muito trabalho online. Eles já estavam, de uma certa forma, assim, preparados para isso. Mas teve uma mudança em casa, na rotina do dia a dia, né? Então, foi eles, assim, que abriram essa série de lives que eu tenho feito ao longo desse período, né? E então, é para as pessoas que estão chegando aí, né? Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria ter vocês aí. Tem amigos, parentes meus que já chegaram, tem pessoas que eu não conheço, provavelmente são os amigos da Lila. E eu sou Ana Luísa, sou terapeuta ocupacional. Iniciei essas lives para a gente inspirar as pessoas nesse período de isolamento social, de afastamento que a gente vive, né? Que para muitas pessoas foi um choque muito grande, que teve uma mudança grande na rotina delas, né? E ao longo desse período foram surgindo pessoas de diferentes áreas que toparam estar comigo conversando sobre esse assunto, né? Sobre esses impactos no dia a dia, os impactos também na vida profissional. E hoje a Lila está aqui, uma pessoa que eu conheci agora, já ouvia falar, né? Conhecia o trabalho dela, de ouvir falar do trabalho dela, principalmente lá com o pessoal do Coral Canarinhos. E hoje ela está aqui conosco para falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Quem ela é, sobre essa terapia de expansão do ser, o que que é isso, né? Então, Lila, seja bem-vinda. Você não é aqui de Tabirito, né? Então você poderia contar um pouquinho assim da sua história, né? Como você veio parar aqui no interior de Minas Gerais e fale sobre o seu trabalho, né? O que que você desenvolve aqui. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, pessoal que está aí entrando. Eu perdi as entradas, aí não deu para ver os nomes, porque eu estava mais atenta no que você estava falando. Aí vou pedir para o pessoal para dar um oizinho aí para a gente também, para eu poder saber quem é que está aí dos convidados e conhecidos e não conhecidos, e convidar o pessoal a participar e interagir com a gente. Sim. Bom, pegando seu gancho, eu vou agradecer. Eu também fui a primeira live com a Thaís. Nós temos essa coincidência aí, que eu também estava querendo fazer uma live com alguém, e a única que eu fiz até agora, você é a segunda, foi com a Thaís também, que topou. Então, a Thaís, como boa nativa do signo de Áries, ela abre caminho para o povo, né? Arianos vão na frente. Ela tem essa característica, então, gratidão a ela também. E gratidão a você de estar me permitindo aí esse espaço, acho super bacana, tenho te acompanhado nas suas lives, assim, eu te falei que eu gostei, algumas eu gostei especialmente, e estou muito grata de poder justamente fazer essa apresentação aí para algumas pessoas de Itabirito que talvez não me conheçam, provavelmente não, porque apesar de eu estar aqui há quase 8 anos, vai fazer 8 anos agora nesse final de ano, acaba que a gente cria um círculo mais restrito, né? Mais voltado para aquelas pessoas que a gente convive mais frequentemente, né? Então, caí aqui a trabalho, caí de paraquedas no meio das montanhas Minas a trabalho. Eu vim trabalhar no antigo Outeiro de Minas, que era um spa rural que existia aqui bem pertinho da cidade, né? Eu vim de Campinas, onde eu morei 29 anos, a maior parte da minha vida. Estudei lá, fiz faculdade, todas as minhas formações praticamente foram lá. E aí, num certo momento, eu fui contratada, vim trabalhar no spa, fiquei 2 anos aí, saí e resolvi permanecer, experimentar, ver o que esse mundo novo podia me trazer, né? Tão pertinho e tão diferente de São Paulo ao mesmo tempo, né? Cada lugar é um lugar. E estou ficando, tenho ficado, estou ficando, né? Tenho trabalhado aqui em Itabirito já, então há 6 anos eu montei um consultório que fica aqui no centro, próximo da Escola Raul Soares, ali na Galeria Caminho Novo, que o pessoal conhece como o lugar onde tem o restaurante árabe. Eu estou ali dentro daquela galeria e também atendo em Belo Horizonte, né?
Um minutinho aqui. Então, a minha trajetória, ela começou a mais ou menos profissionalmente mesmo, aos 28 anos, em Campinas. Eu fui criando uma jornada de trabalho e que eu chamei de terapia de expansão do ser. Na verdade, é uma somatória de muitos aprendizados e muitas experiências, né? Que começou com a medicina chinesa e junto com estudos também da medicina ayurvédica, que é da Índia, e com a terapia bioenergética, que é uma linha de psicoterapia que tem uma abordagem corporal. E tudo, na verdade, falando a mesma linguagem, sabe, Ana Luísa? Que é a linguagem do corpo enquanto sede da nossa energia, né? Então, e como nós seres humanos somos multidimensionais, quer dizer, a gente não é só razão, só emoção, só corpo, não é um corpo que habita um espírito, é um corpo que tem... Não, a gente é uma unidade de muitas forças, né? Então, esse estudo e essa compreensão dessa unidade é que foi me guiando. E, por fim, a terapia transpessoal, que é uma linha da psicoterapia que tem uma abordagem que leva em conta essa condição energética sutil do ser humano e, por vezes, até a espiritualidade. E aí, então, meu trabalho é uma somatória de tudo isso. Tem as abordagens da medicina chinesa e da medicina ayurvédica, que envolvem muitas massagens, acupuntura, fitoterapia, aromaterapia, alimentação, banhos, argila. A medicina oriental ela é riquíssima, né? É um trabalho de exercícios, respiração, muita coisa. E as abordagens também de cunho comportamental, emocional, junto, não entendendo que é tudo junto, não é separado, né? Tudo Sim. é isso. Basicamente é isso, né? Então, exige bastante, assim, um conhecimento, né, do cliente, porque muitas vezes o cliente chega com uma queixa, né, assim, específica. Mas a gente pensando nessas todas as possibilidades aí, você tem que conhecer algo mais, né, do cliente ali para fazer a sua intervenção, né? Mas é aquela coisa, né? Todo conhecimento, com o tempo, ele vai se tornando assim, praticamente intuitivo, né? No começo, com os primeiros anos, quando a gente estuda, a gente tem que fazer 1000 fichinhas, né? 1000 anotações, montar os tratamentos, né? Com o tempo, isso vai ficando tão. Claro que a gente anota quando precisa, mas isso vai ficando tão inerente, né? Essas leituras, né, que a gente já faz, essas avaliações, tudo isso vai ficando tão presente, né? E eu diria que é até intuitivo, num certo sentido, né? Claro que a gente continua estudando sempre, mas, né, vai ficando parte, né? E uma coisa que eu queria colocar também, salientar, que a minha trajetória, ela começou com cuidado comigo mesma. O que me levou a entrar nesse caminho, na verdade, acho que você, como eu, você sabe disso, tanto quanto eu. Todos os cuidadores e curadores, eles têm essa coisa mesmo, esse dom muito forte, né? A gente não fica bem quando a gente vê o outro mal, né? Todo mundo É, que vai para a área de cura, de cuidado, de saúde, todos nós somos pessoas que não se conformam em ver o outro passando mal, com dor, triste, sofrendo. A gente está sempre querendo, né, desde sempre, ajudar. ajudar, desde Uhum, criança. Então, desde criancinha, a gente está sempre, né, nesse perfil, né, de cuidar de quem está perto. E aí, uhum. esse cuidado também, essa necessidade, né? E eu também fui buscar recursos de cura para mim, né? Eu tinha tido uma fratura, né, quando eu tinha 21 anos, e essa fratura fez uma guinada na minha vida, porque eu tinha terminado a faculdade, eu tinha feito história, e eu já sabia que eu não queria ir por esse caminho, embora eu adore história, mas e aí, cuidando de mim, aí eu entrei totalmente na medicina oriental. Foi fazendo doim, foi fazendo argila, foi fazendo tai chi, automassagem, tudo isso acabou, no meu autocuidado, me levou para eu entender que essa era a minha direção, né? E estou nela já há 28 anos. E você faz atendimentos individuais, em grupo? Como que são assim, as modalidades de atendimento?
Na verdade, eu danço conforme a música, Ana Luísa. No tempo que eu tive em Campinas, eu dava mais cursos também. Aqui eu dei alguns no começo, depois não teve muita oportunidade no Senac. Tempo que eu tive no Outeiro, eu fazia de tudo, né? Trabalhava com grupos, conduzia grupo de trabalho corporal, meditação, os atendimentos individuais, a psicoterapia, as massagens, a acupuntura. Atualmente, o trabalho está mais focado nos atendimentos individuais de psicoterapia, de atendimento de terapia corporal, de medicina chinesa e ayurvédica, com tudo isso que eu te falei que compõe, né? Que não é só massagem, acupuntura, são orientações de saúde também. E, curiosamente, os grupos que eu havia parado depois que eu saí do spa, porque eu estava mais focada nos atendimentos individuais, quer dizer, teve a experiência do Canarinhos, que foi maravilhosa, que matou um pouco a minha vontade, que a gente fazia as práticas lá ao ar livre, nos domingos de manhã, e era incrível. E que eu sinto muita saudade, quem sabe algum dia a gente ainda retoma. Mas havia parado essa parte das práticas em grupo, que eu gosto muito. E aí, com a quarentena, coincidentemente, elas voltaram, porque algumas pessoas que eu atendo que são de Belo Horizonte, que são clientes que estão muito vinculadas ao trabalho, já que eu já acompanho há algum tempo, foram pessoas muito dignas comigo, de continuar pagando pelos atendimentos, mesmo eu não estar podendo ir lá. Então, aí eu propus a gente fazer as práticas online para substituir os atendimentos que eram individuais. Ah, E sim. hoje eu retornei para as práticas de grupo, o que está sendo ótimo, muito bom, e está acontecendo através das pessoas que antes eu fazia massagem, fazia acupuntura, dava orientação individualmente. E hoje essas pessoas estão num grupo online e está sendo uma experiência, assim, para mim, muito boa. Espero até que tenha alguém aí, não sei, algumas pessoas tinham compromisso, não ia poder participar, ia estar trabalhando, mas quem sabe tem alguém aí para deixar um depoimento, vai ser muito bom também. Pois é. Mas Ô, Lila, então você falou que a pandemia te possibilitou esse retorno, né, aos grupos. Como que foi, assim, para você, logo que entrou, né, no isolamento social? Qual que foi o impacto nos seus atendimentos, na sua rotina também? Fala um pouquinho, porque agora nós já estamos vivendo um outro momento, né? sim. Mas naquele primeiro momento lá, né? Como que foi tudo para você, assim? Como que você lidou com toda essa novidade que surgiu, né? Eu acho que todo mundo. Primeiro que eu queria. Essa semana eu fiquei pensando muito numa coisa, que é a questão, assim, eu, desde o começo, acho que eu lidei como todo mundo que lidou, foi impactante, foi assustador, foi uma coisa, assim, desafios interiores. Eu acho que para todo mundo, quem disser que não está lidando com suas questões emocionais, que não ficou abalado, eu acho que não fez, né, tá fora desse planeta, porque, né, a coisa não é fácil, né? Mas, desde o começo, eu entendi, assim, a aceitação, primeira coisa, aceitação, fazer o que precisa ser feito. Se o melhor é ficar quieta e respeitar o isolamento, vamos lá. E desde o primeiro momento, eu acho que eu tenho tratado como muito mais, procurei tratar muito mais como recolhimento do que como isolamento. Qual que é a diferença? Eu acho que o recolhimento, ele leva a gente com uma oportunidade de aproveitar Uhum. a situação. O isolamento, ele já, a própria palavra já tem uma conotação que me lembra, para mim, um pouco aprisionamento. É Sim. solidão, pura e Uhum. simples. Solidão pura e simples. E quando eu procurei tratar mais como uma oportunidade de introspecção, ou seja, de mergulhar em mim, de aproveitar esse tempo livre que eu ia ter para ficar muito na minha companhia, e recolhimento no sentido de autocuidado. Então, eu fiquei os primeiros 20 dias, eu vou falar para você que eu fiquei um pouco atrapalhada. Eu queria logo já retornar a dinâmica de atendimento com as pessoas que queriam, que estavam querendo, principalmente o pessoal de BH, mas eu estava meio assim ainda
engripada, sabe? Eu estava meio que assim, nossa, eu vou ter que montar alguma coisa, fazer uma proposta, o negócio estava meio enroscado. E eu percebi uma enxurrada de gente oferecendo muita coisa gratuita na internet. E aquilo me deixou assim um pouco meio imobilizada, sabe? Umas 2 semanas eu fiquei falando, gente, assim, como é que vai ser? Porque todo mundo oferecendo um monte de coisa de graça. Como é que eu vou? Eu sou autônoma, né? Como é que eu vou sobreviver no meio disso tudo, né? Mas aí, gradualmente, as coisas foram se ordenando. E o que acontece? Primeiro que eu entendi assim, os vínculos que são verdadeiros, eles se mantêm. Então, Uhum. aquelas relações que a gente tem na terapia, seja terapia corporal, na terapia psicoterapia, que elas são muito verdadeiras e elas têm um link de muita sinceridade de ambos os lados, elas independem do meio de comunicação que a gente usa. Isso, né, é um fato. Eu já tinha tido umas experiências há anos atrás de atender algumas clientes que tinham ido embora de Campinas. Então, tinha uma cliente no Canadá, outra que morava no Nordeste, alguns atendimentos esporádicos online. Então, isso também eu já tinha uma experiência por Skype que tinha funcionado bem. Então, isso não me assustava. A questão dos atendimentos corporais, que num primeiro momento eu falei, gente, mas o que, que eu vou fazer aqui, né, É. agora? E aí eu fui me acalmando e, na verdade, eu fui entendendo que eu ia continuar o que já acontecia, continuar aqueles vínculos de trabalho que eles já existiam, de confiança, né, de ajuda, e ia dar o meu melhor. E aí, o que eu procurei fazer, Ana Luísa, foi me familiarizar. Primeiro que eu troquei a qualidade da minha internet. Vou falar uma coisa bem prática. Eu tinha um sinal de internet aqui péssimo, ruim. Isso foi a primeira coisa, porque inclusive a Thaís e o Eric me ajudaram muito no primeiro momento, porque eu fiquei assim, eu nunca tinha usado o Zoom, por exemplo. Então, é uma coisa que até é simples, mas quando você não conhece, nada é É. simples. Não. E quando Nada você precisa, né? Você tem um tempo ali, tem que ser é, agora, não dá tempo de aprender, eu tenho que aprender fazendo, né? Trocar o pneu com o carro andando, que a gente fala, né? foi assim, foi bem assim. Então, santa paciência deles, agradeço demais, assim, sabe? Me deram umas dicas básicas iniciais, fui fazendo testes, e aí eu percebi que a minha internet era péssima. Aí, Uhum. rapidamente, eu tive que trocar, colocar um sistema que antes não estava disponível, agora já está para o bairro de fibra ótica, porque senão não ia ter como trabalhar. Então, essa parte técnica, eu acho que ela é imprescindível. Questão do aparelho, de você ter minimamente um telefone, ou algum aparelho, um computador melhor, alguma coisa que te possibilite. Senão a gente fica engripado, né? Não consegue desenvolver. Aí, passado isso, né? E é bem isso que você falou, é trocando a roda com o carro andando, porque tudo isso que eu falei foi questão assim, das 2 primeiras semanas já estava tudo em movimento, né? É. E eu fui me achando com a parte mesmo do que eu ia fazer e como fazer. Aí o que acontece? Eu tenho um repertório muito grande, né? Muito tempo de prática terapêutica, de prática comigo. Então, assim, o repertório é grande. Mas como adequar isso para um uso tão pontual e tão diferente, onde você tem a pessoa te vendo num quadradinho, né? Então, a gente vai aprendendo mesmo, né, Ana Luísa? A gente vai desde a posição, da altura, da luz, tudo, até o que funciona, o que não funciona, qual o ritmo que eu preciso conduzir, no caso de uma prática, né? Que o que mais desafiador para mim foi a parte das práticas de grupo. Porque o atendimento individual, como eu te falei, eu acho que ele é baseado em vínculo, em sinceridade e entrega de ambas as partes, né? É uma Aham. troca que, na verdade, eu acho que quanto menos a gente se importar com o telefone, com o aparelho, é melhor, né? Uhum. Sou eu, digamos assim, eu e você aqui numa conversa sincera, Isso. clara, direta, né? Então, Uhum. o atendimento individual, ele é baseado nisso, né? Em um tempo da gente, da mesma forma que em sala, né? A gente manter o olhar e a atenção Uhum. no que está acontecendo com o outro, né?
É. essa sutileza, né? Desse entendimento. Agora, com os... Rita, mas você falou, né, desse momento seu de aprendizado, né, para logo já ir utilizando os recursos, mas o cliente também teve que fazer isso. Então, também teve esse desafio do cliente aprender a usar, né? Eu cheguei de fazer alguns atendimentos, não foram muitos, né? No caso da terapia ocupacional, a gente também trabalha muito com o corpo e sempre com alguma atividade. Então, eu tive clientes que aceitaram fazer algum teleatendimento, alguns não aceitaram fazer porque não sabiam mesmo lidar com a tecnologia e não se sentiam bem. E alguns, num espaço muito curto de tempo, quiseram voltar ao atendimento pessoal mesmo, presencial, Sim. né? Avaliando aí os prós e contras, os riscos, mas também os benefícios de continuar com a terapia, né? A necessidade mesmo da pessoa, né? Então eu atendo todas as faixas etárias, desde bebezinho a idoso e cada pessoa com aquela necessidade. E acabamos voltando e não indo tanto aí para o lado da tecnologia. Mas, por outro lado, conheci um grupo de pessoas que estavam com esse desafio da tecnologia, de como utilizar, precisando utilizar os recursos. E aí eu criei uma oficina para ajudar as pessoas a lidar com a tecnologia. Porque, né, na terapia ocupacional a gente trabalha com uma atividade. Então, qual que é a atividade? A atividade é utilizar os equipamentos tecnológicos, né, os dispositivos, saber, né, usar ali os aplicativos. Então, a gente criou esse grupo. Então, foi uma novidade que surgiu, né? É um teleatendimento para aprender a usar os recursos de informática. Então, a gente tem que, muitas vezes, com os desafios, com as novidades, a gente procurar saber ver as oportunidades ali. Né? Então, num primeiro momento que parecia assim, algo, como vai ser agora? Vou parar de trabalhar, não vou fazer o quê da vida? E, de repente, a gente está trabalhando mais do que antes. Né? Antes de você continuar, só falar que a Shirley, ela Eu vi, mandou uma mensagem para você agradecendo, né? eu Aí vi. a gratidão, né? Eu quero agradecer também meus colegas de trabalho, meu esposo, meus familiares, todos que estão aí. E o Isis Leite vai estar comigo na semana que vem. Aí ele também falou que aumentou muito o número de pessoas procurando atendimento, justamente por causa da pandemia, né? Pessoas que até então talvez não sentiram essa necessidade, né, por causa desse impacto do isolamento, do distanciamento, está procurando, né, a terapia. O que você estava falando, primeiro eu acho bárbaro abrir esses canais de orientação e de comunicação para as pessoas, porque o que às vezes para uns é muito simples, para outros é muito complicado, né? Sim, E às vezes, e para uns é não tão simples nem tão complicado, mas a gente pode se aprimorar, né? Por exemplo, eu ganhei de presente do meu filho, vai chegar, ele comprou, ele não mora aqui, mas ele comprou para mim uma luz, um apoio de telefone para fazer, por exemplo, vídeos com mais qualidade. Então, assim, a partir do começo de setembro, meus vídeos vão ficar melhores, porque aí eu vou ter o tripézinho, a luz e tal. São coisas assim, eu não sabia que isso existia até 2 semanas sim, atrás, até ele olhar meu vídeo e falar, olha, seus vídeos podem ficar melhores. Então, eu acho que assim, em que patamar que a gente tiver, Ana Luísa, seja lá pouco conhecimento, médio ou muito, a gente sempre pode melhorar. Isso sim. é fato. E eu acho muito bacana essa possibilidade da gente oferecer para o outro esse aprimoramento. Eu também tenho essa qualidade, eu acho que é isso que eu estava te falando no começo. A gente quer ver o outro arrumar saídas, a coisa ficar melhor, né? A gente quer a vida, quer ver a vida melhor, né?
E não tem como a vida ser melhor sem dar um suporte, ajudar as outras pessoas a crescerem. E as outras pessoas também nos ajudam, né? Um dando a mão para o outro, né? Uhum. E, É uma via de mão dupla, né? e a gente recebe ajuda. A questão da pandemia, ela evidencia muito isso, né? Essa necessidade da gente. Então, até aproveitando para fazer uma experiência. Aconteceu. Estou te vendo meio devagar aqui, Luísa. Não sei se a conexão está travando. Será que Uma oscilação. Tá uma oscilaçãozinha. eu vou continuar? Mas você pode. Se qualquer coisa, se reiniciar, a gente reinicia, tá? Aconteceu, por exemplo, você está me ouvindo? Ana Luísa? Você consegue? A internet está travando. Estão vendo aí se está travando, se não está. Né? Você está travando. Como é que você quer fazer com isso? Aí falando, eu vou só dar uma olhadinha aqui um minuto. São desafios da que estamos falando aqui, né? Rede social, para o trabalho, a gente se. Por desafio, né? A pessoa se programa para um uso, né? E de repente, não é o caso aqui, acho que a gente vai concluir nossa live, mas pode acontecer num dia que chamou para trabalhar, para fazer um contato de trabalho, uma entrevista, um grupo, uma aula, consiga, né? Isso que faz parte da realidade do trabalho online, faz parte. A gente acaba tendo um pouco mais de jogo de cintura para adaptar essas coisas, né? Ana Luísa, você está vindo? Agora eu estou melhor agora. Hã? Para mim, você tá cortando. Tá um pouquinho embaçado. Mas aí, então, assim, Aí fala aí, pessoal, quem está assistindo, né? Como que está agora? Eu coloquei os dados móveis que eu acho que vai ficar melhor. voltou. Então, eu estava falando que justamente o uso da tecnologia da internet para trabalhar tem esses perrengues também. Sim. Porque você se planeja, mas não acontece por conta de má qualidade de sinal, etc, etc. E acaba que a gente tem que ter um pouco de paciência e jogo de cintura. Então, você estava falando, por exemplo, da importância de orientar as pessoas a usar uma rede social. Isso é uma coisa que eu sei, eu vi até por experiência própria de um grupo de estudos que eu estava participando, que tem gente que não dá conta. Porque às vezes, dependendo de um horário, onde cai muito o sinal, ou está usando o Zoom, e o Zoom está sendo o Zoom, cada vez mais está sendo usado por mais essas plataformas de streaming, né? Mais usos, mais usos, não dá conta. Principalmente quando não é. A pessoa tenta abrir, não consegue, o sinal dela não é tão bom de internet, não ajuda, a pessoa fica com raiva, às vezes, acha que é má vontade de quem está coordenando o grupo. Quando a pessoa não... Eu já vi isso algumas vezes. A pessoa interpretar como se fosse uma má vontade da pessoa que estava, o administrador do grupo, que ela não conseguiu entrar e fica brava. Então, eu acho que isso que você estava falando, dessa coisa de orientar as pessoas, até no beabá mesmo, sabe? Do uso do recurso online, é bem importante.
É bem importante, É. porque é necessário, né? Mas eu queria falar uma coisa que também foi muito legal para mim dessa questão do trabalho à distância. Primeiro, concordar com você. Realmente, muitas pessoas não toparam, porque Uhum. acharam que não ia ter a mesma profundidade o atendimento. Eu não sinto assim. Eu percebo que se houver uma entrega de ambas as partes, eu acho que o atendimento terapêutico ele consegue sim uma qualidade muito boa. E desde o começo, como eu te falei, eu fiquei muito preocupada em não oferecer uma coisa superficial, porque eu vi que a internet foi uma enxurrada de coisa gratuita, sabe? E eu falei, não, não é isso. Não que eu não possa oferecer conteúdo gratuito, mas não é isso que eu estou querendo, dessa forma que eu quero encaminhar agora. E eu percebi assim que dá para fazer um trabalho de muita qualidade online, tanto em grupo, inclusive de terapia corporal e atendimento de psicoterapia. É possível. Massagem, toque, físico, coisa que as pessoas mais estão querendo, sentindo maior saudade, realmente não dá. Mas o que está dando, por exemplo, para eu fazer, que eu estou fazendo no meu grupo, que é um grupo no pessoal de Belo Horizonte, que ainda não dá para pensar ainda. Para mim, não dá para estar lá ainda, né? Eu estou ensinando um monte de coisas que as pessoas estão fazendo consigo mesmas. De autocuidado, de automassagem, de medicina chinesa, de auto-shiatsu, de auto-ayurvédica, de muita coisa. Estou fazendo um monte de práticas. Coisas assim que antes, sem essa situação, eu não ensinaria. E agora eu estou tendo É. possibilidade, entendeu? A gente faz um monte de coisas juntos. E eu também, Ana Luísa, eu também estou estudando. Eu também, eu me vinculei a uma prática, estou pagando, me matriculei para fazer algo para mim, porque eu considero que é muito importante, é tão importante eu cuidar de mim quanto é cuidar dos outros, então a gente não vive, né, tem que cuidar. E com isso, online, eu estou aprendendo mais ferramentas também, Aham. inclusive práticas de jeito, observando a forma como as pessoas conduzem, o andamento que a gente tem que dar, Sim. porque é uma comunicação que ela tem que ter outro ritmo. É. Não é diferente, não é igual um ritmo presencial, né? A gente não tem aqui uma presença corporal, é diferente. Então, é tudo baseado na fala. Então, você tem que criar um esquema muito diferente. E eu estou aprendendo muito, sabe? Também. Então, aí, por último, uma coisa muito legal que eu queria compartilhar. Acabou que, como eu tive muito tempo também, trabalhei muito tempo em Campinas, tenho muitos amigos e contatos lá. Acabou que voltaram alguns contatos antigos para mim, por conta da gente ficar mais online e tudo. Eu acabei começando a atender pessoas de Campinas que eu já não estava mais com contato. E, de repente, se tornaram meus clientes online. Então, coisas, elas realmente elas deram uma mudada, né, Ana Luísa? Esse, É. acho que é um fato, né? Tudo É, deu uma. você ainda falou que já é, tinha tido essa experiência anterior de um teleatendimento, né, de pessoas que se mudaram e tal. Na minha área profissional, era proibido fazer teleatendimento. Né? O Uhum. nosso conselho, a nossa, né, deontologia lá, as regras lá, a gente não podia. E aí agora foi autorizado, né, o teleatendimento, teleconsulta, telemonitoramento. Então, algo que antes era proibido, né, se tornou aí permitido e os profissionais tiveram mesmo que se adequar a isso, como você falou, né, usar a criatividade para sentir como que iam continuar, né, ajudando seus clientes nesse outro formato. E é preciso muito mesmo assim, essa atenção, esse cuidado antes mesmo do atendimento, né? Que é essa preparação, esse explicar como que vai utilizar, como que vai acontecer, em quanto tempo vai acontecer. Então, as pessoas ficam ansiosas pelo momento do encontro, do atendimento. E você antes, né, tem que ter aquela atitude prévia ali de preparar a pessoa para o momento, né,
do atendimento. Você sabe que eu tenho Então, uma coisa interrompendo, mas que tem a ver? Eu tenho uma cliente que ela é médica, aposentada, mas apesar dela ser médica, ela não tinha muita vontade de redes sociais, assim, principalmente o WhatsApp, essas coisas, até porque o pessoal acaba procurando demais, querendo fazer é, consulta. Ela tinha um bom celular, tudo, mas não tinha essa familiaridade. E foi através do atendimento dela, individual, que ela pôde, eu atendendo ela, ela foi se situando, foi entendendo, o atendimento super flui, e a partir daí ela conseguiu se organizar para atender, ela atender com telemedicina. Olha que interessante. Por conta sim. da prática terapêutica comigo. Então, assim, isso desmistificou para ela, Aham. entendeu? Alguns temores, uns medos que ela tinha de não conseguir fazer um atendimento bem feito, porque ela é grupo de risco e ela não pode realmente atender Uhum. presencialmente. Ela não é daqui de Itabirito, ela é de uma cidade maior. E aí, a partir dessa experiência que a gente foi tendo, ela entendeu o negócio, sabe? É. E, Tem que, e hoje, é uma quebra de paradigma, né? Muito grande, assim, para muitas pessoas, né? pois Porque é, até então tinha uma grande, né, um grande número de pessoas com muita resistência no uso da tecnologia, né? sim. Muita gente assim, não sei, não quero saber, né? E agora se viu assim nessa encruzilhada, né? Precisando realmente, e pensar agora não vai ter mais jeito, não tem como escapar mais. E tinham pessoas realmente não faziam uso nenhum e começaram, né, a fazer. E eu acho que o mais fantástico disso tudo são esses encontros que a gente não esperava que acontecesse. E a gente está falando de isolamento, né, de isolamento social, de distanciamento, mas a internet possibilitou esses encontros que há muitos não aconteciam, né? Eu, por exemplo, entrei para grupos de profissionais da minha área, que eu tinha anos e anos que eu não via as pessoas, e agora a gente está toda hora lá conversando. Então, né, deu um novo sentido até para esse uso, né, da internet, e acho que muitas pessoas não gostavam de usar porque viam só como bobagem, como coisas que não faziam sentido para elas. Só que agora a gente vê que a gente pode escolher o que que a gente quer, né? Como fazer um curso, aprender, ver os vídeos daquelas coisas que interessam realmente para a gente, entrar em contato com as pessoas que a gente quer, né? Então é possível fazer esse uso de uma maneira mais adequada, né? Deixa eu dar um oi para o Wagner, que é marido da minha cliente, da Dulce, lá de BH, que também já foi cliente. Que bom que você está aí, Wagner. Sejam todos bem-vindos. Então, eu concordo totalmente com você e eu acho que a inclusão digital, ela não é opcional. Ela é prioridade. Então, assim, a gente vê, teve um dia que eu estava em BH entrando no ônibus, tinha uma senhora mais velha, eu também não sou muito novinha, mas ela era bem mais velha que eu, com um celular bom, e a mulher queria poder usar o celular para poder colocar um Uber, um 99, não sei o quê, e ela não sabia, eu estava no ponto de ônibus com ela, eu ia pegar o ônibus lá para Savassi, estava no centro, e eu queria ensinar para ela, mas assim, o tempo era curto, também não era adequado ficar com a mulher com o celular na mão no ponto de É, ônibus. E eu fiquei morrendo, eu falei, gente, que judiação, porque a pessoa com um aparelho bom, precisando ter aquilo. E aí eu falei, você não tem um parente, alguém? Ela falou, eu tenho um sobrinho, mas ele não tem paciência comigo. Olha, eu penso assim, eu acho que todo mundo hoje em dia deveria ter educação para o uso de inclusão digital, né, Ana Luísa? Porque é uma característica do nosso tempo. A gente está numa era, e eu acho que isso é um ponto também super importante. Pós-pandemia agora, essa questão da web, dos recursos das mídias sociais, isso vai ter uma proporção a partir daqui diante. Isso não tem volta. Não tem é, volta. Não tem volta. E as pessoas precisam se incluir.
E elas precisam ser incluídas também. Isso é inevitável, sabe? Agora, eu acho que tem um ponto super importante também, que é essa questão da qualidade do conteúdo. Que nem você estava falando, né? Eu fiquei assim, eu fiquei muito voltada para a internet porque eu moro sozinha. Então, a internet me fez companhia de muitas formas. Falando com as pessoas, meus parentes que estão longe, falando com as pessoas que eu gosto, trabalhando, assistindo coisas para me distrair, assistindo coisas para me informar de toda maneira. Mas a internet também tem um peso, né? Ela traz um peso muito grande, na minha opinião. Tanto de superficialidades, de coisas que não são confiáveis, de notícias Uhum. mentirosas, Sim. de coisas plantadas de ódio, de, de desavença, Divisão. É. de divisão. E eu acho que isso, assim, para mim, é uma coisa assim, totalmente desnecessária, maldosa e que nos prejudica. Nos prejudica emocionalmente, nos prejudica espiritualmente. Então, eu acho que essa coisa, isso que você está falando, é super importante. Na verdade, o que é a internet? Ela é um meio de comunicação, ela é uma ferramenta, elas são recursos, são possibilidades. Mas qual comunicação? De que Uhum. qualidade? O que a gente vai dizer? Porque eu vejo muitos clientes, pessoas tendo problemas, por exemplo, com um grupo de WhatsApp de família. Isso é muito recorrente. Não? É. E nunca teve um celular, aí de repente todo mundo tem, aí começa a mandar aquelas notícias mentirosas, aquelas coisinhas que um já não gosta, que outro não sei o quê. Daí aquele pessoal que não se vê há anos está brigando pelo telefone de repente, entende? Então, Eu estava falando com uma pessoa essa semana que eu vou fazer um manual de etiqueta para utilizar o Zoom, né? Vamos assim dizer, mas que vai servir para qualquer outro, né, aplicativo, porque as pessoas realmente elas ficam muito autocentradas, assim, ou é tudo para mim, ou eu vou postar uma coisa que eu gosto, né? Não é do interesse dos outros, mas eu gostei, eu vou mandar. Então, se o grupo é um grupo, né? Por exemplo, nós temos um grupo do coral. Então, no grupo do coral, chega muito vídeo de outros corais, né? De música no geral, música de boa qualidade. Então, isso aí é legal, né? Mas tinha algumas pessoas que gostavam muito de algumas piadinhas lá, muito sem graças, e ficavam só em cima daquilo. Mas eu acho que com o tempo, assim, ninguém foi dando muita corda para aquilo, esvaziou, a pessoa parou de receber aquelas mensagens também porque ela só compartilhava, né? E aí agora está muito mais instrutivo, coisas sobre saúde e sobre, né, entretenimento mesmo de qualidade, né? Então, a gente tem que saber, né, lidar onde que eu estou, em qual grupo que eu estou, o que eu estou postando aí, né, que é de interesse do grupo. Então, olha isso é só, uma regra de etiqueta, né? Eu saber, né, o que vai ser agradável pro outro, né? sim. E não sou só eu ali, se é um grupo, não sou só eu. Qual o foco do grupo, né? Porque as É, pessoas, às vezes, elas esquecem que existe um tema, um foco, uma direção, um assunto ali. O grupo está criado para um objetivo. sim. E talvez por isso que o teleatendimento, ele dá certo. Por quê? Porque existe um foco. A pessoa ela está indo ali com uma intenção, procurando uma ajuda, sabendo que é um tempo limitado, que é uma situação diferente, então ela se concentra naquilo. Né? Então, eu acho que por isso que muitas vezes dá certo quando, no caso assim, de adultos, né? Agora eu tenho, por exemplo, colegas, até minha colega, a psicóloga, estava aí no grupo, não vou falar para não expor, mas ela comentava comigo que com criança tá difícil, porque às vezes a criança até começou bem, mas depois de um certo tempo ela não quer mais aquilo, né? Ela quer voltar para o atendimento, ela não está aguentando mais aquela situação e nem o atendimento ela está querendo mais. Então, às vezes, ela está atendendo a mãe porque a criança não consegue mais se concentrar ali na frente, né? Porque vai ter que falar dela,
do sentimento, das dificuldades dela, e ela quer voltar a estudar, brincar, né? Ela não está Então, aguentando mais aquilo. a gente entra aí nos meandros mais profundos mesmo da atuação profissional. Porque o que acontece? Quando você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, como na minha prática terapêutica, como eu tenho um leque de recursos mais amplo, eu consigo ir mais longe. Se eu tivesse, talvez, mesmo com adulto, tá? Se eu tivesse só o foco verbal, tal, com o foco verbal, chega uma hora que a gente chega no limite mesmo, sabe? Mas como eu tenho outras possibilidades de trabalho, então se tem uma possibilidade via corpo, que dá para fazer muita coisa, entendeu? E se eu já tenho um vínculo com a pessoa, por exemplo, só te dar um exemplo prático. Esse grupo que eu conduzo, por exemplo, com pessoas que eu já, como esse grupo específico, eram pessoas que eu já atendia, e eu usava aromaterapia, todo mundo tem óleo essencial em casa, por exemplo. Então, hoje, eu vou fazer uma prática onde a gente vai usar o óleo essencial X. E a gente faz. Então, a gente faz um monte de coisas, as pessoas estão em casa e elas experimentam muitas coisas, entendeu? Olfativas, corporais e tudo, porque a gente tem os recursos para isso. Agora, se quando o atendimento ele é mais limitado só nessa questão mesmo da fala, eu acho que não é que necessariamente vai acontecer, mas dependendo do processo da pessoa, eu já passei por isso também. Pode chegar num lugar que ali não desenvolve. Terra. E a criança, como ela tem essa necessidade mesmo do sensorial, do lúdico, né? Tudo isso é muito mais inerente, né? Se não tiver um caminho mais aberto para isso, não vai acontecer. E aí eu acho que vai chegar uma hora, eu penso, que vai ter que envolver mais até a família para algumas atividades. Por exemplo, dá para continuar, mas vai ter que orientar, indicar Sim, determinadas coisas que não é na frente da câmera. E aí vai sim. depender do adulto para isso, né? Outros momentos, né? E aí vai depender de um envolvimento com o pai, com mãe e tudo mais. Porque, por exemplo, eu fico imaginando um psicólogo infantil, né? Um psicoterapeuta infantil, e ele lida no consultório, por exemplo, com joguinhos, né? Com bonecos, com um monte de ferramentas lúdicas que ele vai lançar a mão para estabelecer esse diálogo que é de brincadeira com a criança, né? E através do Sim. lúdico vem tudo. Ele vai ter que criar isso nessa comunicação. Eu acho que é possível, eu acho, porque eu vejo pela minha experiência corporal, mas eu acho que dá trabalho. E, Dá e, mais no, trabalho. e no caso da criança, eu acho que envolve os adultos responsáveis. Vai ser uma coisa que vai ter que passar por um pai, por uma mãe, que vai ter que criar uma ambiência de Uhum. recursos, sabe? É como a história que a gente tá falando, que o pessoal está falando do aula online, né? Eu acho que não é simples, não é fácil, porque você motivar, envolver e fazer atividades que sejam realmente didáticas, educativas, que a pessoa realmente consiga aprender o conteúdo e se envolva, não é uma tarefa simples, né? Uhum. Não E é. aí, quando você fala assim dessa complexidade toda, né? Voltando lá no comecinho da sua fala, você falou assim: tem muita gente oferecendo coisas gratuitas na internet. Uhum. E, e aí eu não posso fazer isso como profissional. Então a gente tem um código de ética mesmo que nos orienta que realmente o nosso trabalho seja remunerado, né? Uhum. E a gente vê que o trabalho que a gente está tendo é muito maior, porque exige toda essa preparação, às vezes maior do que quando você está lá num consultório atendendo, né, Sim, um sim. cliente atrás do outro, com todos os seus recursos ali à mão, se você precisar mudar, tá ali fácil. Não, você tem que imaginar antes tudo que pode acontecer
porque não, né, não, é uma outra situação. E eu vi umas terapeutas falando sobre isso, bem lá no comecinho, sobre essa questão do valor, né, do atendimento. Se deveria cobrar menos por ser online, né? Se o valor da consulta deveria ser menor. E as pessoas que responderam, que até pessoas assim mais experientes, falando, não, pelo contrário, né? Você está usando um outro tipo de equipamento ali que você, né? Igual você falou assim, eu precisei comprar a luz, eu precisei pagar um aplicativo melhor, uma internet melhor, então eu estou tendo outros custos associados, Sim. além do meu tempo, porque o meu tempo não é só o tempo da sessão, é o antes da sessão, é durante, é depois da sessão, porque eu tenho que registrar aquilo que aconteceu, né? Então é muita coisa envolvida. Então, quando eu vejo assim as pessoas oferecendo algo gratuito na internet, a gente vê hoje que existe esse mecanismo de atração, né? A pessoa oferece algo gratuito para depois ela oferecer um outro produto. Sim, sim. Então, existe muito isso. E aí você, às vezes, se engana pensando assim, é bonzinho, tá dando, mas não é, porque aquilo é para te atrair e depois ele vai te passar uma outra coisa. É uma técnica do marketing, né? Ana, só Mas na nossa área, a gente não pode, né? agradecer o comentário do João Batista, que comentou que está gostando bastante da live, que está bem objetiva. Fez uns 3 comentários, um do meio eu perdi aí, porque passou. Obrigada, viu, João Batista? Que bom vocês estarem acompanhando. O João Desculpa, Batista é meu irmão. que bom, adorei, bom. Mas, se ele está falando que está bom, que está objetivo, a gente É, vai, né? Mas eu te isso. interrompi, me perdoa, Ana. A gente Não, estava mas falando. é só para ressaltar essa parte da valorização, né? Ele pôs a última aqui que ele pôs, é uma questão de autovalorização, né? Então, como profissional, mesmo trabalhando online, a gente tem que se valorizar, né? A gente tem que se manter também, porque um dos grandes problemas que a pandemia trouxe para algumas categorias profissionais foi justamente a redução da renda, né? Alguns ficaram até impossibilitados. Então, pensando nisso, a gente pode até negociar algum valor de acordo com o cliente. Se o cliente também está passando por uma situação complicada, eu posso negociar, né? Mas não é porque é online que vai ser gratuito, né? Então é só reforçar isso. Vou falar como que eu estou lidando com isso, né? Eu acho que é aquilo que eu estava te falando. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que, na verdade, a internet ela é uma vitrine. Então, nada. Uma vez eu fiz um curso do Sebrae um tempo atrás, uns anos atrás, de microempreendedores, tal, de gestão de pequenos negócios. E o professor falava o seguinte: nada, absolutamente nada do que você vê na mídia está na mídia por acaso. Ah, Uhum. então, tudo que a gente vê sendo veiculado em qualquer mídia social, né? E hoje a grande mídia social é a internet, tudo está atendendo a um propósito de divulgar algo ou alguém. Então, as pessoas às vezes se iludem muito com assim receitinhas. Que eu, por exemplo, trabalho, no meu trabalho tem muito da naturopatia. Na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, tem todo um sistema de saúde que ele tem vários pilares. Então, alimentação, o uso de óleos, banhos, tudo entra. Então, as pessoas às vezes veem umas receitinhas. Na internet tem muita coisa legal também, gratuita, tem. Mas todas essas coisinhas que o povo solta, primeiro tem isso, é o chamariz para que a pessoa vá até um serviço que é o serviço completo. Porque ninguém vai dar o serviço completo de graça, não tem isso. Todo mundo vive de alguma coisa, isso é fato. Outra coisa é que muitas dessas coisas são divulgações para vender determinados produtos de uma forma velada. E que as pessoas não sabem disso. Mas muitas vezes você vê lá um médico, um profissional, até, ou quem quer que seja, falando muito de uma determinada coisa, que aquilo cura tudo, que aquilo é bom, não sei o quê, mas na verdade ele está a serviço de uma empresa que está vendendo um determinado produto que está sendo colocado no mercado. Que é uma coisa que, quando você faz o curso do Sebrae, você aprende de cara. Use as mídias sociais a seu favor. Quer dizer,
tudo que está na internet tá para propagar alguma coisa que está vendo. Isso é fato. E nem sempre as coisas são tão curativas e maravilhosas para tudo como o povo acha que é, né? Vinagre, tudo, não sei o que curar tudo. Infelizmente, as pessoas, todo o Dr. Google, né? Cada vez mais o pessoal acha que dá para consultar com a internet. Dá para aprender muita coisa com a internet. Eu vou falar que eu mesma, agora no tempo de pandemia, eu tenho assistido uns filmes maravilhosos que têm me ajudado a refletir, fazer coisas com o meu trabalho. Tenho assistido uns youtubers assim bacanas que têm falas dentro da área de terapia, de saúde, muito bacanas, assim como artistas, tudo. Conteúdos de qualidade tem, que nem você estava falando, tem muito também. Mas a gente também não pode se iludir que dá para fazer assim, tratamento de graça, porque não dá. Não dá mesmo. Quem achar que dá para ir por aí está se enganando, né? Então, assim, respondendo, tudo tem o seu valor. Eu acho que o valor não muda, independente do veículo que você use, a não ser que a qualidade do teu trabalho decaia, né? Então, se eu estou me oferecendo com o mesmo tempo, com a mesma verdade, com a mesma dedicação que eu tinha antes, e antes eu já tinha, de pensar no acompanhamento que eu estou dando naquela pessoa, parar, estudar. Tá terminando, tá, Lila? O nosso tempo. Quanto tempo temos? 20 segundos, está acabando mesmo. Então, tudo na mesma qualidade, né? Tudo com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. É isso que eu queria falar. Agradecer. Um beijo para você. Muito obrigada Agradeço e pela acabou. participação.